Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cristina Amaral, ocupando o posto de diretora do Centro de Altos Estudos da PGFN. Hoje, antes de começar os nossos trabalhos, eu gostaria de lembrar que a plataforma do PGFN Conecta é para todos. Então, você pode mandar perguntas antes das palestras, você pode mandar perguntas pelo QR Code que vai aparecer na sua tela, você pode nos avaliar no site. Se você não quiser ser identificado, é só pedir que a gente não identifica. O importante é você participar, é interagir com a gente. E por falar em participação, eu gostaria de lembrar que o prazo para remessa de artigos e trabalhos para a revista, para ser publicado em julho. Todas as informações podem ser encontradas na Intra, na Velha e na Nova, e no site da Procuradoria da Fazenda Nacional. Os artigos não exigem ineditismo, mas eles serão submetidos à avaliação cega. E os editais de chamamento são abertos ao público em geral. Amanhã de manhã estaremos aqui pontualmente às 10 horas com a Juliana Calderon. E antes a gente vai apresentar um trabalho super bacana feito pelas colegas de Minas Gerais. Elas vão dar uma palavrinha para a gente por cerca de uns 10 minutos sobre o PGFN Social. Vale muito a pena conhecer. E agora, para não roubar muito tempo delas, que eu sou fã declarada, gostaria de chamar as meninas do tributo a elas, as nossas colegas Lana Borges e Herta Rani, que vão ter um papo super bacana com a Juliana Duarte. Meninas, obrigada pela presença de novo, a palavra é com vocês. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje, de novo aqui no Conecta. Agradecer de novo a Cristina, que sempre abre as portas para a gente, dá uma excelente tarde para vocês. A gente está aqui se reunindo novamente para conversar sobre temas que a gente acha super interessantes. No primeiro dia, a gente mostrou para vocês, lá no dia 13 de maio, como foi que o Tributo Saela surgiu, o que aconteceu, qual é a história dele, de onde ele veio, de onde é que surgiu essa ideia, por que a gente quis criar um grupo. Depois, no dia 25 de maio, a gente discutiu um pouco sobre algumas coisas que a gente achou importantes. Então, a gente discutiu um pouco sobre esse estereótipo que tem da mulher, sobre o que se pensa dela, de onde viria, eventualmente algumas razões históricas, sociais, para a gente discutir isso. Trouxemos também os dados a respeito das presenças das mulheres, onde é que elas estão presentes e como elas estão presentes. E algumas razões históricas pelas quais elas não estariam presentes. Então, trouxemos os dados em relação à administração pública federal, em relação ao poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. A Sara trouxe uma pesquisa super interessante sobre as diferenças de etnia entre as mulheres, o que elas pensam entre isso, como elas se conhecem. A Núbia também trouxe dados fantásticos sobre onde as mulheres estão, quais os cargos que elas exercem, se elas estão em altos cargos ou nos outros cargos. E a gente fez essa perspectiva histórica da divisão sexual do trabalho, que a mulher é sempre vista como aquela do olhar feminino, que ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, então que há uma tendência que ela não assuma altos cargos por causa dessas questões. E hoje a gente quer falar sobre as vozes. Elas estão presentes, certo? Mas e as vozes delas? São escutadas? Em que ponto que as mulheres se ouvem as outras mulheres, ou até mesmo os homens ouvem as mulheres? Como é que as vozes se são apresentadas nesses ambientes? E para discutir isso, eventuais barreiras externas, eventuais barreiras internas para as nossas vozes, a gente trouxe a Júlia, que vai falar um pouquinho com a gente, e eu passo agora a palavra para a doutora Lana também, para falar um pouquinho sobre essas questões com a gente, alguns termos que a gente acha que são essenciais sobre alguns tipos de barreiras que impedem que as mulheres falem. Lana. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui de novo, falando em nome do Tributos a Elas, no Conecta PGFN.
Eu queria agradecer a doutora Cristina por todo o apoio, um apoio incondicional. Muito obrigada pela oportunidade. Queria agradecer a equipe toda, né, da técnica, em nome da Jaqueline. Muito obrigada, Jaqueline, que nos acompanha aqui hoje. Queria dar as boas-vindas à Júlia Duarte, minha conterrânea mineira. Seja muito bem-vinda. O PGFN te recebe de braços abertos. Que seja um papo muito saudável, muito construtivo para todas nós. Como a Herta colocou, nós temos falado muito sobre a presença das mulheres, os espaços ocupados por elas, e como é que se dá isso, não é? As mulheres que querem falar, como é que elas são recebidas? Por que tipo de emoções elas têm que atravessar? É importante que a gente fale sobre essas vozes também. É importante que a gente se pergunte, como bem colocou a Herta no título desse evento de hoje, é só comigo? A gente tem que se perguntar. E a gente pensou muito em trazer uns termos, inicialmente, né, uns termos que o feminismo usa. Alguém poderia falar assim, Lana, mas são termos em inglês, por que vocês querem falar sobre isso? Porque, às vezes, as hipóteses que materializam esses termos, nós vamos nos tornar mais alertas para as situações em que eles acontecem. O feminismo, embora algumas pessoas não gostem de usar esse termo, mas a busca por um tratamento igualitário entre homens e mulheres, a gente costuma colocar umas situações e dar uns nomes a elas. Nomes, inclusive, que vêm com uma terminologia, às vezes, inglesa, mas que é muito bacana que a gente fale, eu repito, que a gente fale sobre esses termos para que nós nos tornemos mais atentas a essas situações. Herta, eu começo ou você começa? Pode começar. A gente separou alguns, os termos utilizados por algumas pessoas que trabalham, então, que buscam essa igualdade de tratamento, eles são muitos. Não daria para a gente tratar de todos aqui. Mas a gente vai falar sobre alguns. Não é? O primeiro deles, que eu acho muito interessante, é o gaslight. Apesar do termo gaslight não ser exclusivo do movimento feminista, ele não é exclusivo, utilizado em relação não é exclusivamente utilizado em relação às mulheres, mas ele é muito frequente em situações em que o destinatário da situação é a mulher. A palavra ela é utilizada para descrever a manipulação psicológica que muitas vezes um homem faz em relação a uma mulher. Ele questiona a inteligência, a memória, a sanidade da mulher. Nossa, Lana, é isso mesmo? É um tipo de abuso psicológico mesmo, que faz com que a mulher pense que ela enlouqueceu, que ela está completamente errada sobre um determinado ponto de vista, sobre um assunto, mesmo que ela esteja certa. O gaslight faz com que a mulher duvide, como eu disse, da sua própria sanidade, do seu raciocínio, da sua memória. Quem manipula essa situação tenta desqualificar o outro, como eu disse. E tem umas perguntas muito interessantes, coisa do tipo, você está surtando? Você dá uma opinião e a pessoa diz, como? Você está surtando? Ou, você está exagerando, querida? Ou coisa do tipo, calma aí, você está louca? Ele não desqualifica o que você disse, ele desqualifica você. É uma situação em que o seu raciocínio não é colocado à prova, mas a sua sanidade, a sua memória. Você está falando isso, mas você esqueceu, né? Não é bem isso que você queria dizer. Então, essa é uma situação muito frequente e que nós precisamos ficar atentas a ela. E a origem do termo também, né, Lana? Pode falar, Herta, completa aí. Que vem de uma peça isso, de 1938, uma peça de teatro em que o marido queria provar que a mulher era louca. Então ele ficava, como naquela época a luz era por gás, então daí vem o nome, né? Gaslight, que é a junção dos dois termos. E o marido ficava desligando e apagando a luz o tempo todo no sentido de fazer a mulher acreditar que ela era maluca, que tinha alguma coisa a ver com dinheiro, que ele precisava e tal. E ela mesma começava a duvidar de si. Será que a luz está acendendo e apagando o tempo todo? Eu estou vendo coisas. A gente vai aqui se completando, viu, Herta? Isso para ficar mais bacana. 1944, né? Isso, a discussão. Então, assim, fiquemos atentas a isso. Desqualificar um raciocínio
na verdade, retrucar um raciocínio com fundamento é uma coisa, desqualificar a pessoa que está expondo o raciocínio é outra. Tem um outro que eu acho muito interessante, que se chama manspreading. Uma das maiores queixas feitas pelas mulheres que usam transporte público no mundo inteiro é o hábito que os homens têm de sentar com as pernas abertas, ocupando normalmente aqueles bancos de 2 lugares, ocupando 70% do espaço. Houve até em 2018 um episódio muito interessante, uma estudante russa, isso viralizou nas redes sociais, ela colocou um composto de água sanitária num vidro e jogou nas partes íntimas de um homem, como se fosse para marcar aquilo que tinha acontecido. E para demonstrar que os homens vinham ocupando mais espaço. Isso foi em São Petersburgo, na Rússia. Mas, Lana, o que isso teria a ver? Esse manspreading, ele vem acontecendo também profissional e emocionalmente falando. Quando um homem ocupa todo o espaço de uma reunião sem deixar a mulher se manifestar. Quando um homem acredita que a opinião dele é tão mais importante que quando a mulher começa a falar, ele ocupa o lugar de fala de novo. E nós vamos falar sobre outros fenômenos aqui, sobre outras situações. Mas é um excesso, é um exagero de ocupação de espaço pelos homens. Isso acontece muito em reuniões, isso acontece muito em eventos, isso acontece em exposições de trabalhos acadêmicos. É uma outra questão para a gente pensar. Como é que está funcionando o respeito ao espaço da mulher, por ela ser mulher. Vou adiantar aqui mais um pouquinho. Tem um muito interessante, que é o Menterrupt. Ele anda ao lado do mansplaining, que eu vou falar já já. Como o próprio nome diz, o Menterrupt tem a ver com as interrupções feitas às falas das mulheres pelos homens. As mulheres, às vezes, são tão interrompidas que elas não conseguem concluir os seus raciocínios, elas não conseguem alcançar as suas conclusões. Esse termo se popularizou na Universidade de Iowa, quando as senadoras americanas, foi constatado que as senadoras americanas falavam muito menos que os homens, que os senadores, que os seus colegas homens. Inclusive, a gente trouxe, não foi, Herta, um vídeo em que a ministra Carmen Lúcia fala. Eu vou pedir à produção que coloque o vídeo para que a gente possa ter uma noção sobre o Mensterrupt. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Não, ministro Lewandowski, o ministro Fux é que tinha me concedido uma parte. Não, mas é o momento do voto. Para votar. Mas agora o voto agora... Conceda a palavra para o voto integral. Como concede a palavra? É a vez dela votar. Não, mas ela que concede, se quiser, Vossa Excelência, uma parte. Devolvi a palavra, Vossa Excelência. Não, foi feita agora uma análise, só um parênteses, foi feita agora uma pesquisa, já dei ciência, ministra Rosa, em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas é 18 vezes maior do que entre os meninos. Vai ver com um pouco não é mesmo. E vou dizer mais, a ministra Sotomayor Justice me perguntou, e lá como é que é? Eu falei, lá em geral, eu e a ministra Rosa não nos deixam falar, então nós não somos interrompidas. Mas agora é a vez da ministra Rosa. Bom, como vocês viram, a ministra Carmen Lúcia, questionada por uma magistrada da Suprema Corte americana, ela relata, ela chega a desabafar, dizendo, aqui não nos interrompem, simplesmente não nos deixam falar. É algo seríssimo. O Menterrupt ficou muito famoso também, recentemente, por um vídeo daquele grupo de comédia Porta dos Fundos. Recomendo que vocês vejam depois. Lá se fala sobre o mansplaining, o Menterrupt. É muito interessante. E a ministra Carmen, ela usa essa interrupção sucessiva dos homens num momento muito interessante, porque era a vez da ministra Rosa Weber votar. E aí um dos ministros fala, eu lhe concedo uma parte. Ela, não, você não concede uma
ministra Rosa Weber. É a vez dela votar. Ela, se quiser, que lhe concede, não é, uma parte no voto dela. É interessantíssimo isso. Foi a primeira vez que eu, Lana, fui pesquisar sobre o Interrupt, foi depois de assistir esse vídeo, que já faz algum tempinho que essa situação aconteceu no Supremo. Bom, indo um pouquinho mais adiante, falando sobre o Bropriate. O que seria isso? Bropriating, ele é um termo utilizado, é um neologismo, né, em língua inglesa, que junta o prefixo bro, de brother, cara, não é? Aqui pra gente, a nossa gíria é o cara, e appropriating, da palavra apropriação. Ele foi criado para se referir a situações, em sua maioria profissionais, em que os homens, eles tomam para si o crédito de ideias externalizadas, expressadas por mulheres. Isso acontece com uma frequência gigantesca. Normalmente ele vem até ali, como eu disse, do lado, né, do interrupting, que o homem então interrompe a mulher e depois se apropria da ideia que ela acabou de expor. O mansplaining... E é uma questão histórica. E ainda é uma questão histórica, né? A gente agora que a gente está conseguindo ver ao longo da história o tanto de vezes em que as mulheres foram, de fato, as produtoras daquilo, mas quem teve o nome, quem recebeu o sucesso foram os homens. Tem até aí a sugestão de 2 filmes, só que a gente trouxe 2, mas tem vários, a gente pode sugerir depois, se a Jaqueline quiser botar aí na tela, que é Os Olhos Grandes e o Colette. São só esses 2 filmes, só uma sugestão para a gente ter uma ideia, são histórias reais. A Colette, ela é um livro que fez muito sucesso e foi escrito por uma escritora, mulher, e o marido dela não deixou que o nome dela ficasse, então ele colocou o nome dele no livro, e isso levou a uma briga longa, porque ela queria que ela fosse reconhecida pelo livro que ele tinha sido escrito, e ela não, assim, demorou muito essa briga, e foi o mesmo caso no Big Eyes, que é um filme sobre 2 artistas, que a arte dela era conhecida pelos olhos grandes, ela se casou, e o marido sempre falou que as obras eram dele, na hora de vender, na hora de mostrar. Então, ela passou uns 50 anos escondida, sem as pessoas saberem que as ideias eram dela e que a arte era dela. Então, isso gera tristeza na pessoa, na mulher, né? E tem alguns estudiosos que falam, algumas estudiosas dizem, que isso gera até uma falta de vontade de continuar trabalhando, porque às vezes ela começa a dar ideia, a ideia não é bem recebida. Da outra, também não. Não vou subir, aí a mulher não sobe na carreira profissional, porque as pessoas não sabem que as ideias são delas, ou não percebem, ou não veem, ou não demonstram. E aí tem um momento que ela mesma para de dar as ideias e fica totalmente desestimulada. Então, assim, e são coisas que vão ao longo dos anos. Agora é que as pessoas estão conseguindo descobrir, porque a história foi toda contada por homens, foram os homens que escreveram as histórias. Então, assim, agora é que o pessoal está começando a descobrir as coisas que foram feitas por mulheres, mas a gente não sabe. Por exemplo, o Karl Marx escreveu um livro. Teve uma mulher que escreveu um livro equivalente ao dele, assim, muito parecido, mas o dele ficou extremamente famoso e o dela não. Porque também as mulheres, ninguém dava credibilidade a elas naquela época, né? Só agora que a gente está começando a dar. Então, tem todo um período histórico aí que as mulheres foram esquecidas e tudo que a produção delas foi deixada de lado. Então, ainda tem essa questão. E fica aí a dica dos filmes também. Tem outros filmes tantos também para a gente ver. Deixa eu voltar aqui, então, e acelerar, que a gente... o assunto é tão bom que a gente está aqui conversando bastante sobre ele. E ali já me mostra uma plaquinha dizendo que já foram 15 minutos. Bom, o termo mansplaining, ele fez muito sucesso com a publicação de um livro, que o título é muito interessante, Os Homens Explicam Tudo para Mim, e escrito por uma autora chamada Rebecca Solnit. E é muito interessante, o livro, esse ensaio, ele fala sobre uma experiência vivida pela própria autora, em que um homem passou uma festa inteira dizendo que ela tinha que ler um livro.
dizendo o quanto seria interessante para ela ler aquele livro. Era algo imprescindível para a vida dela. Só que o livro tinha sido escrito por ela mesma. Vejam a situação, não é? Então, o mansplaining é o termo usado para descrever uma situação em que um homem tenta explicar algo a uma mulher, assumindo, então, ou entendendo que ela não tem capacidade para compreender sozinha o assunto. Bom, eu vou... Amplification. São as repercussões. O mansplaining, o mansdisrupting, eles receberam por parte das mulheres que identificaram as situações uma resposta, uma reação, que eu acho muito bacana falar sobre ela, que é o amplification. Essa técnica consiste em uma mulher repetir e dar o crédito ao que a outra acabou de dizer. Ou quando uma mulher é interrompida por um homem, uma outra mulher do grupo dizer: mas deixa eu entender uma coisa, colega, você acabou de interromper o que ela estava dizendo, não foi isso? Ou então, deixa eu entender, o que você está dizendo é exatamente, vou usar o nome da Herta aqui, o que a Herta acabou de dizer. Você só fez uma paráfrase do que ela disse. Então, a ideia da Herta, e a gente pode fazer essas perguntas, não é? Bom, essa técnica foi muito utilizada, né? É o que a gente encontra aqui de referência. Ela foi muito utilizada por um grupo de mulheres que trabalhou na campanha do Barack Obama. E aí a gente entraria na sororidade, que é um termo que ficou muito famoso aqui no Brasil recentemente, por ter sido utilizado por uma das participantes do Big Brother. Sororidade, a gente poderia falar rapidamente, né, que vem do latim soro, que é um termo que estaria ali paralelo à fraternidade. Então, seria como se as mulheres se tratassem com uma empatia maior, enfim. Mas o que eu acho mais interessante da sororidade tem todo esse histórico mesmo, tem essa origem do latim, quer ser um termo que se compara à fraternidade, mas ele, sobretudo, na minha opinião, ele nos leva a pensar sobre a empatia, sobre o exercício de cada mulher se colocar no lugar da outra. Esse exercício diário que a gente tem que fazer. É claro, né, que nós não temos que concordar com tudo que a outra mulher faz, nós não temos que ter total simpatia, ficar amiga dela, não é disso que a gente está falando, a gente está falando sobre empatia, sobre nos colocarmos no lugar da outra, sabendo que é tão difícil ser mulher, sabendo que é tão difícil colocar e externalizar a sua opinião, sabendo que é tão difícil, é tão dura a crítica que normalmente as mulheres recebem. Então, a sororidade seria mais ou menos nesse sentido, no sentido de nos colocarmos no lugar da outra, porque nós sabemos o peso que é ser mulher, nós sabemos disso. Eu falo muito para o meu marido que o privilégio, eu aprendi isso com um homem, inclusive, o nome dele é Pedro, da Memo, o privilégio é algo invisível para quem tem. Nós não percebemos o privilégio quando nós temos, quando nós somos os detentores do privilégio. Então, um homem, ele não sabe o peso, as dores de ser uma mulher. Mas nós sabemos, nós temos ideia. E é nesse aspecto que precisamos formar uma rede de apoio para ampliar as presenças e as vozes das mulheres. Bom, falei bastante. Sim, e precisamos pensar muito sobre a nossa necessidade de evitarmos a rivalidade entre nós. Pensarmos sobre o histórico, como a Herta disse, a narrativa cultural, a nossa narrativa histórica, ela é masculina. A quem interessa nos enfraquecer enquanto mulheres? A quem interessa que nós não tenhamos o apoio uma da outra? É bom que a gente pense sobre isso. Eu vou passar a palavra agora para a Herta. E nesse ponto, Lana, eu não sei se o pessoal botou as imagens. A imagem eu pedi! Esqueci de pedir já, obrigada. Acho que eles colocaram. Tem uma imagem tão bacana de sororidade, né, Herta, que a gente escolheu, que é na verdade, ao mesmo tempo é uma escada de mulheres muito diferentes, estereótipos muito diferentes, e é uma alavanca, não é? As mulheres, elas se apoiam e depois elas se puxam. Isso é muito interessante. E tem também um pouquinho um aspecto dessa sororidade, dessa empatia, que é a interseccionalidade, é você perceber a outra nas suas diferenças. Então, as mulheres também, elas não são iguais em tudo,
Uma mulher negra tem uma mulher negra de uma classe social mais baixa, ou uma mulher que tem algum tipo de deficiência física ou mental, também sofre mais ainda, ou seja, o sentido de sofrimento dela e o que ela passa ainda tem uma densidade maior do que uma mulher de classe alta, etc. e tal. Então, assim, essa empatia de olhar para outra ainda envolve o olhar de como ela é, assim, de fato, né? Assim, eu estou enxergando o outro no seu sentido da sua história, porque dependendo do lugar que se ocupa, o gênero é vivenciado de maneiras diferentes. Porque a situação das mulheres, em especial de classe baixa, é pior, muitas vezes, do que a de classe alta. Então, assim, a gente tem que enxergar também, né, as mulheres em todas as nossas amplitudes. E eu acho que tudo isso que a gente vem falando sobre essa questão da voz e da dificuldade que as mulheres têm, tem total relação com, assim, essa autocrítica que as mulheres têm, elas às vezes se acham piores, ou elas não acreditam em si mesmas, tem total relação com isso que a gente está falando e com o estereótipo de gênero. Porque, como a gente falou lá, acho que um pouquinho no dia 25 de maio, tem toda uma construção, uma narrativa, como a Lana bem lembrou. Então, assim, se constrói uma narrativa que nem sempre é embasada biologicamente, nem sempre é embasada sociologicamente, mas de que a mulher é mais gentil, ela é mais doce, ela não dá conta do recado, ela não dá conta de fazer tarefas difíceis. Tudo isso vai sendo construído essa narrativa e a gente vai acreditando naquilo desde sempre. Então, de acordo com a ONU, o estereótipo de gênero é uma opinião ou preconceito generalizado sobre tributos ou características que homens e mulheres possuem ou deveriam possuir, ou funções sociais que ambos desempenham ou deveriam desempenhar apenas em razão do seu sexo. É como se eu dissesse, como você é homem, você é melhor para... E vários estudiosos e estudiosas vão repelindo isso, vão explicando que não há essa construção. E daí surge o viés inconsciente, que a gente falou também lá no dia 25. Eu vou só relembrar aqui rapidamente, que é o fato de que meu inconsciente sabe muito mais do que eu imagino. Então, como eu fui construindo essa narrativa de que a mulher é de um jeito e o homem é de outro, meu filho, eu tenho 2 filhos, um filho homem e um filho mulher, a filha mulher é assim e o filho homem é assim. Aí eu vou crescendo e vou falando isso para os meus filhos, eles vão acreditando, e o vizinho também, e na escolinha, e pronto. E aí você cria uma geração inteira acreditando naquilo ali. E o viés inconsciente faz com que você, inconscientemente, porque o cérebro, por exemplo, para escovar os dentes, para fazer essas coisas do dia a dia, você não pensa muito, você já tem uma programação mental, né? Já tem uma codificação ali, como se fosse um computador, e você já faz. Também tem a questão do olhar. Quando você olha para uma mulher, você já pensa ali de cara, você já ali vem a lista do que você pensou dela. Então, a gente tem que tirar essa lista, assim, a gente tem que tirar esse pensamento de que ela é isso, de que ela é aquilo, só porque ela é mulher, e começar a... Quando você vê uma mãe, você já pensa, ela é mãe, ela não vai dar conta do recado, ela tem filho pequeno. Então, a gente afastar um pouquinho disso. E isso também serve para nós mesmos, porque eu também tenho um pensamento sobre mim que pode estar errado. Eu posso não acreditar nas minhas competências, nas minhas potencialidades. Isso gera um monte de outras coisas, tem relação com todos esses termos que ela não falou, porque como, vamos supor, as mulheres saberiam menos, então o homem se acha no direito de explicar, ou se acha no direito de interromper, ou se acha que a mulher não vai saber mais ou menos o que é aquilo ali, então, peraí, deixa eu te explicar do que se trata. Por causa dessa questão do viés inconsciente. Às vezes não é de propósito, às vezes ele não sabe que está fazendo isso, mas é porque ali naquele inconsciente ele acredita que a mulher realmente não sabe assim, do que ela está falando. Ela está falando de futebol, ela não sabe. Vou explicar para ela aqui o que é impedimento, né? Então, assim, isso gera também o teto de vidro, que a gente falou também da outra vez, que é aquela barreira, as mulheres não sobem, porque na hora que elas vão ser chamadas, convocadas, elas não são muito chamadas, como mulher negra, então pode ser até pior. E tem vários filmes sobre isso também, vários livros demonstram isso. Então, essa dificuldade que a mulher tem de subir para os altos cargos também tem relação. Tem a teoria da abelha rainha. Essa teoria da abelha rainha tem até uma imagem aí que a gente botou do filme Diabo Veste Prada, né? Que a abelha rainha é o seguinte, aquela mulher que conseguiu alcançar altos cargos, ela passou no teto de vidro, ela conseguiu,
Mas ela chega lá e ela acredita que o sacrifício dela foi muito maior do que as outras mulheres, e aí ela não acha que precisa ajudar as outras. Ela acha que não precisa de cota, que não precisa de ajuda, que não precisa de nada, porque ela acredita que ela venceu ali uma barreira, então que ela não precisa ajudar as outras, e que as outras não estão se sacrificando tanto. Então, ela fica amiga dos homens, ela frequenta os ambientes dos homens, ela vai para a reunião dos homens, mas ela não chama as outras mulheres. Ela não quer compartilhar aquele sucesso que ela teve e ela não quer que outras mulheres cresçam também, floresçam e se destaquem, né? Então, isso é estudado. E tem livros, pesquisas e tudo, e aí o pessoal diz que é uma tendência de algumas mulheres que investiram no sucesso de serem mais críticas em relação às outras que estão abaixo delas, as posições inferiores, que elas acham que elas têm que se esforçar o dobro para conseguir. E há diversos estudos, na Suíça mesmo eles fizeram uma pesquisa com várias mulheres, e as mulheres que estavam nos altos cargos, elas diziam que não era necessário nenhum tipo de ajuda para as outras mulheres, que não era necessário nenhum tipo de apoio, que elas também teriam que sofrer e se sacrificar como elas, né? Então, a pesquisa mostrou que foram 1.122 mulheres, e a pesquisa demonstrou que as mulheres em posições de gerência relataram ter feito mais sacrifício. Então, por conta disso, as minhas colegas também vão ter que se sacrificar tanto quanto eu. Mas isso pode ser alcançado se você mostrar para essas mulheres que não é assim, que as mulheres em cargos inferiores também se sacrificam, elas também têm uma família, também têm questões, inclusive porque as ideias delas não são ouvidas, porque elas são interrompidas em reuniões, porque elas não acreditam em si mesmas, elas acabam que não sobem. Às vezes até a autocrítica delas é muito forte e ainda é fortalecida pela crítica das outras, né? Tem também a barreira da maternidade. É a crença de que toda mulher quer ser mãe, e isso é incompatível com uma carreira de alto desempenho. É muito percebido em entrevistas de emprego, distribuição de projetos de alta exposição. Então, esse estereótipo, essa barreira da maternidade limita as mulheres, porque as pessoas pressupõem que elas não desejam certos desafios por conta da maternidade. E, às vezes, a própria mulher também acredita nisso, né? Eu sou mãe agora, eu não vou ir mais além. Tem a corda bamba, que também tem a ver com isso. A chefe de operações do Facebook, né, a Sheryl Sandberg, fala isso. Ela explicou no New York Times, que quando uma mulher fala no ambiente profissional, ela caminha na corda bamba. Ou ela não é ouvida, interrompida e cortada, ou ela precisa ser muito agressiva, né? Ela precisa ter aquele gritar na reunião, falar alto, impor e berrar e aumentar o tom de voz. Então, ela fica ali sempre na corda bamba. Às vezes, ela não consegue ser gentil ou delicada, porque acha que vai ser interrompida, e às vezes ela fica sendo agressiva demais, tipo o Diabo Veste Prada, que ela vai lá e é altamente agressiva na sua maneira de agir. Tudo isso por conta dessa corda bamba, que tem a ver também com estereótipo de gênero, com viés inconsciente, está tudo meio que relacionado, porque os homens não... E as outras mulheres, em geral, não respeitam, né? Assim, elas acham que as mulheres não têm condições de fazer aquilo. E tem a barra mais alta, que está relacionado ao resultado. Então, é uma exigência para que as mulheres se esforcem muito mais para demonstrar o mesmo desempenho dos homens, assim, para ter o mesmo reconhecimento. Então, os homens trabalham menos e têm um tipo de reconhecimento, e a mulher tem que trabalhar muito mais, ela pelo menos acredita nisso, que ela tem que trabalhar muito mais para ter o reconhecimento e a promoção. E tem também, Lana, a síndrome da impostora. Eu acho que é bom você falar um pouquinho também sobre a síndrome da impostora, tem tudo a ver. Eu tô rindo porque a síndrome da impostora é algo que eu tenho estudado bastante nos últimos tempos e percebido bastante o quanto nós, mulheres, sofremos, né? Eu até parei de chamar de síndrome do impostor e passei a chamar de síndrome da impostora. Vou falar bem rápido sobre ela, porque depois a Júlia vai tocar nesse assunto. Um estudo, né, é interessante falar isso, que é um estudo realizado por duas psicólogas norte-americanas, lá em 1978, foi a primeira referência sobre a síndrome do impostor, até então se chamava síndrome do impostor. E é um fenômeno que ele é muito comum em pessoas altamente capacitadas.
mas que sofrem de uma inferioridade ilusória. Elas não se acham capazes e se subestimam e questionam, boicotam as suas próprias habilidades, chegando, né, ao ponto de sempre acreditar que tem alguém muito melhor que ela para tudo que ela faz. Essa síndrome do impostor, eu vou falar bem rápido mesmo, ela faz o quê? O que ela provoca nas mulheres? Que elas redobrem os seus esforços, que elas se cobrem muito mais. E aí ela faz, isso traz um desgaste físico e emocional para a mulher, de uma forma que ela vai se sentindo sempre inapropriada e cada vez mais insatisfeita. Isso se reflete no cotidiano da pessoa, na vida em sociedade, na falta de prazer de realizar algumas tarefas. Bom, eu falei que ia falar pouco, Júlia, para deixar para você essa situação da síndrome da impostora. Mas, Herta, você quer colocar mais algum termo ou eu posso passar um pouquinho mais para frente? Não, acho que a gente pode falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho da interrupção das vozes pelas outras pessoas, mas acho que a gente está também na hora de falar um pouco da interrupção das vozes por nós mesmos, assim, uma interrupção interna. Isso, é. Nossa voz interior. Bom, eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar, vou tentar passar por eles de uma forma mais rápida para a Júlia poder entrar. Quando a gente fala sobre espaço a ser ocupado pelas mulheres, a gente se pergunta também como é que é expor a sua própria voz? Como é que é falar? O que significa isso? Qual o peso que a mulher carrega para ela se expor? Qual é a sensação que ela sente? Quais as emoções, como eu falei no começo, pelas quais ela passa? Há pessoas que recebem convites para falar, para se exporem, pensam e não aceitam. Colegas nossos, agora falando da Procuradoria, que pensam em se candidatar a um PSS e que depois desistem. Recebem convite para participar de uma mesa de debate e voltam atrás. Por quê? É claro que as razões são as mais variadas, a gente não vai encontrar uma resposta única para todas as negativas. Mas tem algo que eu queria conversar com vocês, bem rapidamente, algo sobre o que eu queria falar com vocês. 3 minutos, menos de 3 minutos, é um vídeo muito curto. É um vídeo de um evento do Encontro Regional da PRFN 2, que aconteceu em novembro do ano passado. E vocês podiam me perguntar, por que mostrar o vídeo, Ana? Para a gente abrir um debate honesto sobre as dificuldades que as mulheres encontram para se expor. É um misto de culpa e autocrítica. Então, sobre esse vídeo, a par de uma série de dificuldades pessoais que eu enfrentava nesse momento, quando eu aceitei o convite, eu não sabia que eu ia ser a única mulher a falar no evento. Eram mais de 23 homens, 2 mulheres. Uma única da Procuradoria e uma advogada privada. Eu vou pedir para a produção passar o vídeo, pode ser? Em primeiro lugar, muito obrigada, Dr. Gilson, pelo convite, não é? É sempre uma honra discutir algum tema proposto por você. É sempre uma honra estar aqui na 2ª Região, perto de amigos, perto de colegas tão dedicados. Doutor Marciano, doutor Carlos Alexandre, uma honra grande também fazer parte dessa mesa tão acadêmica, e eu vou logo avisar, eu não sou da academia, não é? Eu sou advogada, eu sou procuradora e eu sou estudante aqui neste momento. Então, me perdoem qualquer incoerência. Apenas o que eu resolvi falar sobre sanções políticas, né? É apenas um breve histórico, um estudo meu de algum tempo. Mas antes de falar sobre as sanções políticas, eu tenho um pequeno ponto para tratar com vocês. Já falei com o Dr. Gilson que ia tocar nesse tema, é uma bandeira minha há algum tempo. Venho falando sobre a participação das mulheres, não é, em discussões jurídicas. E eu me pergunto qual das duas questões nós precisamos resolver dentro da Procuradoria, tratando agora, peço licença, Dr. Marciano e Dr. Carlos Alexandre, uma questão nossa doméstica. Nós temos muito material a oferecer, muito, ninguém tem dúvida. Nós tratamos com os grandes escritórios de advocacia do país. E aí agora eu estou falando com as mulheres. Nós temos pessoas disponíveis a falar sobre isso? É a minha pergunta. Se temos material, se temos pessoas disponíveis, eu pergunto, temos espaço? Porque temos que resolver. Temos material, então temos que ter quem se exponha. Se temos pessoas disponíveis, temos que ter espaço. E eu falo isso institucionalmente. A nossa entrada na carreira é igualitária por uma questão de concurso.
mas a nossa participação não é igualitária. Basta ver a participação nesse congresso de mulheres procuradores falando. E não pensem vocês que eu estou falando isso da boca para fora. Eu venho atuando nisso há muito tempo, recebo convites da OAB, onde me dizem claramente: venha você, Lana, você ocupa a cota dupla. Você é procuradora e é mulher. E eu vou. Vou acreditando que além de ocupar a cota dupla, eu posso fazer alguma coisa pela procuradoria e pelas mulheres. Angela Davis, ela falava o seguinte: é preciso agir como se a gente pudesse mudar radicalmente o mundo. E é preciso fazer isso todo dia. Então esse é o meu recado a vocês. Questões domésticas à parte, não encarem isso como uma crítica de jeito nenhum, é um convite. Eu faço isso. Então eu peço a vocês que façam também. Vocês têm material, têm competência, a gente precisa de espaço, vamos ocupar os espaços. Precisamos de representantes, vamos encontrá-los, ok? Bom, e o STF e as sanções políticas, um breve panorama e as perspectivas. Como eu disse no vídeo, é um convite. O que eu tinha planejado naqueles minutos iniciais da minha fala era convidar as colegas a ocuparem os espaços. Por quê? Porque não raras vezes eu recebo informações de que as colegas negam a participação nos eventos. E aqui é preciso que eu diga, que eu reitere que não há problema nenhum em não querer se expor. Nenhum. Nós precisamos respeitar integralmente as escolhas de cada uma. Respeitar quaisquer escolhas. Mas como eu disse antes também, antes de mostrar o vídeo, muitos sentimentos se misturam no momento em que a mulher pensa em se expor. As mulheres vivenciam pensamentos negativos, depreciativos, e por isso muitas vezes desistem. Elas desistem de participar de evento, elas desistem de ocupar cargos. Eu falei também antes sobre culpa e autocrítica. A quem interessa essa culpa que as mulheres sentem? Já pararam para pensar? Interessa a todas as pessoas que pensam que as mulheres não podem expor suas vozes, não podem ocupar os espaços. E eu pergunto, se há colegas que querem participar, se há colegas que querem enfrentar desafios, novas experiências, vivenciar situações ainda não... vivenciar situações inéditas, acadêmicas, profissionais, essas pessoas podem ser incentivadas? Como é que nós, mulheres, podemos incentivar as outras? A gente se pergunta sobre isso? Brené Brown, que é a autora do livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, um livro de 2012, ela fala muito sobre o poder da vulnerabilidade. O TED Talk dela é um dos mais vistos, um dos 5 mais vistos no mundo. E ela tem no Netflix agora um documentário chamado The Call to Courage, que me foi apresentado por uma grande amiga, Sara Carcará. E é interessantíssimo que as mulheres assistam esse documentário. A Brené Brown faz muitas colocações interessantes. Nós lutamos sozinhos contra a nossa vulnerabilidade? É possível acolher? É possível aceitar? E a Brené Brown tem uma frase que eu acho muito interessante. Ela pergunta o seguinte: você, aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. Fale com você mesmo como você falaria com alguém que você ama, nas situações mais complexas, nas mais difíceis. E eu pergunto a você, você fala com você mesma numa situação difícil, complexa, como você falaria com alguém que você ama? Você coloca incentivo na sua fala quando você se dirige a você mesma? A maioria de nós vai responder que não. A autoexposição é algo muito complexo. Lana, e ainda tem outra coisa, a gente fica se comparando aos outros, né? Assim, eu vou chegar lá rapidinho. A autoexposição, como eu estava falando, é algo muito complexo. Nós lidamos ao mesmo tempo com as nossas críticas, e aqui, Herta, você tem toda a razão, não raro com o julgamento das pessoas que estão por perto, que estão ao nosso redor. E as mulheres sentem esse peso, das formas mais variadas. E elas sentem esse peso todos os dias. A autoexposição, em regra, ela é dolorida para a maioria de nós mulheres. A autoexposição, ela tem direta relação com a coragem. Coragem, Lana?
com a coragem da gente reconhecer a nossa vulnerabilidade e aceitar que mesmo assim, sendo imperfeitas, que mesmo assim, errando em algum ponto, nós temos alguma coisa para oferecer, nós temos alguma coisa para contribuir. As mulheres, em regra, elas se sentem, embora não falem isso, mas elas se sentem motivadas por outras mulheres. Enxergar uma mulher que alcançou um objetivo parecido com aquele que você quer, te motiva, te faz querer ir mais rápido, te faz querer topar o desafio também, te traz uma confiança. E aqui, eu queria falar sobre um documentário que também está no Netflix, interessantíssimo, eu vou pedir para a produção colocar a foto. É um documentário sobre a inserção de mulheres na disputa por cargos políticos nos Estados Unidos nas eleições de 2018. O documentário fala sobre 4 mulheres que enfrentam candidatos tradicionais nas prévias. Knock Down the House, o nome do documentário está aí na imagem. Uma dessas mulheres se chama Alexandria Ocasio-Cortez, latina. E hoje ela é congressista nos Estados Unidos e considerada por muitas pessoas uma das mulheres mais influentes na política norte-americana. Uma garçonete, que recebeu uma rede de apoio e brigou muito para disputar a prévia no 14º Distrito de Nova York. Representada, né, ela representa, entre outros distritos, o Queens e o Bronx. O documentário fala sobre a exposição dessas mulheres, dela e de outras 3. Dos desafios, das dores vivenciadas. E mesmo quando a gente topa se expor, ela aparece. A Júlia vai falar muito sobre ela daqui a pouco. É aquele nosso lado, aquela voz que tende a insistir que a gente precisa se esforçar muito mais do que qualquer outra pessoa para falar com o mínimo de propriedade sobre qualquer assunto, ainda que a gente saiba sobre ele, ainda que a gente conheça. A síndrome da impostora, como eu disse, eu venho conversando muito com a minha amiga Adriana Rocha sobre ela. E eu brinco, um dia num telefonema com a Adriana, eu falei assim, Adriana, eu sou uma síndrome da impostora ambulante. Quando eu acerto, eu penso, eu estava no lugar certo, falei a coisa certa na hora certa, dei sorte. E quando eu erro, eu me apego no meu erro. Então, 90% eu acertei, mas se 10% eu não tiver sido, assim, nota máxima, é ali que eu me apego. Quantas de nós não faz isso? Em todos os sentidos. Nós nos cobramos como mulheres, como profissionais, como mães. Em um mundo extremamente competitivo, é fácil a gente se autocriticar, se repreender, se desqualificar, se omitir, não se expor. Como é difícil nós sermos generosas com a gente, né? Como é árduo focarmos naquilo que a gente acerta e deixar passar aquilo que a gente erra. Bom, e como é que seria se a gente se tratasse com autocompaixão e com compaixão em relação às outras? Aqui tem um estudo, no Brasil tem um estudo que reuniu 327 mulheres, um estudo feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E uma das conclusões desse estudo é a seguinte: se as mulheres são propensas a menor autocompaixão, intervir para promovê-las tem seu valor não somente para ajudar a superarem desafios e dificuldades, mas também para incentivá-las a perseguir suas vocações na vida profissional, na vida acadêmica, no esporte. Se a gente procurasse menos culpados pelos nossos desconfortos, se a gente abraçasse a nossa humanidade, como me diz sempre minha amiga Renata Barroso, abrace a sua humanidade. Se a gente lidasse com mais empatia com a gente mesmo, como seria a nossa vida? Como seria, não é? As nossas exposições? Agir com autocompaixão é uma tarefa complexa para mim, muito complexa. Eu tento, eu me policio, Júlia, eu faço exercício, mas vira e mexe eu me pego me boicotando. Existe um termo na psicologia que eu achei muito interessante, foi criado em 1924, chamado ignorância pluralística. Já ouviram falar disso? O que esse termo quer dizer? Esse termo se refere essencialmente à hipótese em que os indivíduos de um grupo, eles se acham diferentes, eles pensam que só eles sentem as dores, que só eles sentem os constrangimentos, que são os únicos a terem aquelas sensações. E é por isso que a pergunta de hoje,
para então passar a palavra da Júlia, ela vem tão Lana, bem colocada. Antes de você passar, eu quero só um detalhezinho aqui. Que a nossa crítica também, às vezes é tão forte com a gente mesmo, que a gente, às vezes, até projeta nos outros a nossa crítica, né? Então, muitas mulheres também não vão e não aparecem porque elas acham que vai haver uma crítica geral de todos. Então, assim, você, né, já tem o seu peso, né, o seu medo ali de se apresentar ou de aparecer, e ainda tem a crítica das outras que acham, que podem achar eventualmente que você é muito exibida, ou que você vai sem saber, ou que você, né, e ainda tem essa crítica. Então, você termina ali, faz todo o seu esforço, aí termina de fazer aquela fala, aquela coisa, quando sai o pessoal, mas você podia ter feito tal coisa, você esqueceu tal assunto. Então, assim, já tem o seu peso, ainda tem o peso das outras. Então, o ideal seria que todo mundo, assim, se abraçasse na humanidade, como diz a Renata, e dissesse assim, vai, amiga, você errou, tudo bem, mas continua indo, né? Não seja tão crítica com você mesma, não seja tão severa, né? Porque a gente sempre brinca, às vezes tem gente que é chamado para fazer alguma coisa, para fazer um serviço e aceita, aí depois descobre o que é, né? Tipo assim, nem sei do que eu me meti. Mas tem gente que a pessoa explica, você sabe o assunto, você sabe que é capaz e ainda assim você não vai, porque você tem medo da sua crítica, tem medo da crítica dos outros. Então, fica pesado, né, também. É que eu estava lembrando que você estava comentando comigo isso várias vezes, né? E muita gente comenta comigo também. E aí eu lembrei desse ponto, né? Assim, da nossa crítica e da crítica que vem, assim, que pode vir dos outros também. Acontece muito. E não raras vezes, os emissores das críticas são outras mulheres. Por isso que eu tenho falado tanto. Como é que a gente faz para se dar a mão, né? Então, partindo desse termo, né, dessa ignorância pluralística, a gente se pergunta, é só comigo? Acontece com outras pessoas também? Quantas de nós precisam caminhar da autocrítica para a autocompaixão? Como é que nós podemos nos apoiar nesses desafios? Como é que nós fazemos para dar a mão para a outra? A gestão das emoções, a autocompaixão, para a maioria de nós mulheres é muito, muito difícil, uma tarefa muito árdua. E é por isso que, então, hoje a gente tem aqui a alegria de receber a Júlia Duarte para falar um pouco sobre esse tema, autocompaixão. Porque, como, né, foi colocado pela Herta, quando a gente tem autocompaixão é mais fácil a gente ter compaixão, não é? É mais fácil a gente ter a tal empatia que tanto se fala, mais fácil desenvolvermos a sororidade de que todas nós tanto precisamos. Bom, a Júlia Duarte, ela é instrutora de Mindfulness, ela é especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e da autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Júlia, é um prazer, você tem a palavra, fique muito à vontade, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito, muito, muito interessante, profícua para todas nós. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, quase boa noite, né? Bom, primeiro quero agradecer muito o convite, a Herta, Lana, Cristina, pela essa iniciativa, né, do Tributos a Elas. Quero parabenizar essa iniciativa, não só da criação do Tributos a Elas, mas da escolha do tema de hoje. Eu gosto muito de estar entre mulheres, quando se cria assim, um espaço de acolhimento, um espaço de escuta. Eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento feminino. Eu sou instrutora de Mindfulness, como a Lana falou. Para quem nunca ouviu falar, Mindfulness aqui no Brasil é muito traduzido como atenção plena ou consciência plena, que é um termo que eu gosto mais. E também eu estou me especializando em psicologia positiva. E tanto no Mindfulness quanto na psicologia positiva, a gente trabalha muito com autocompaixão, que é justamente um dos temas que a gente vai abordar hoje. E, bom, quando uma mulher apoia o voo de outra mulher, igual as meninas estão fazendo, né, com a iniciativa do Tributos a Elas, nós estamos dando asas para nós mesmos quando a gente incentiva outras mulheres, porque quando a gente está junto, a gente consegue crescer cada vez mais. Então, com menos competição, com mais apoio mútuo,
a gente cresce cada vez mais e eu acho que aquela ideia, né, de competição entre mulheres, felizmente, tem ficado cada vez mais para trás, porque juntas, né, a gente é a revolução, nós não somos rivais, a gente tem que quebrar isso de que mulheres são rivais, quebrar essas competições. E, bom, antes de trabalhar com Mindfulness e com psicologia positiva, eu também me formei em Direito, fiz especialização também em Direito, cheguei a iniciar matérias no mestrado, ocupei por muitos anos um cargo público, trabalhava no Tribunal de Justiça como assessora, e a minha busca pelo Mindfulness, pela autocompaixão, foi uma busca pessoal, porque eu vivi na pele muitas coisas que eu imagino que muitas de vocês devem estar vivenciando também, da síndrome da impostora, das pressões externas e principalmente das pressões internas. Então, as multitarefas, a autoexigência, a autocrítica. E pode passar o slide, por favor, Jaque. E, bom, o que é a síndrome da impostora, né? Como a Lana já falou bem para a gente, são pensamentos secretos de muitas mulheres de sucesso, e quando a gente fala sucesso, não é sucesso, né, no âmbito profissional, sucesso ele engloba vários níveis, né, e quando a gente, a síndrome da impostora é uma síndrome na qual a mulher acha que ela é uma fraude, não é só das mulheres, pode ser tanto de mulheres quanto de homens, mas a gente tem percebido que, na grande maioria, isso vem acontecendo com mulheres, 70% dos profissionais que estão em altos cargos, os profissionais que atingiram lugares que eles queriam, eles sofrem dessa síndrome, cerca de 70%. Então, são muitas pessoas que vivem diariamente, são sentimentos de inferioridade, sentimentos de baixa estima, sentimentos de insegurança, quando a pessoa acha que ela não merece estar ali naquele lugar. Então, ela está ali, mas ela acha que ela é uma fraude, ou então que foi sorte, né, como a Lana disse. Isso acontece muitas vezes numa posição, num cargo, uma conquista, essa síndrome da impostora ataca. E tem várias atrizes, várias pessoas que têm falado muito sobre isso recentemente. A Emma Watson tem até uma frase dela que ela diz: parece que quanto melhor eu me saio, maior é o meu sentimento de inadequação. Porque eu penso que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que eu não mereço nada que eu conquistei. Então, assim, por mais que a pessoa, né, ela é uma atriz maravilhosa, citando ela como exemplo, mas dentro dela ainda tem esse sentimento. Então, é realmente um fenômeno para ser discutido e ele vem muito pelas cobranças internas, mas também o meio externo influencia muito. Então, pode colocar, por favor, o videozinho, Jaque, de 45 segundos. To the gate, that you're right into the no, that you're right into the clear, that you're right into the can you wait, gotta prove that you're right into the no, that you're right, you gotta get away. Então, precisamos, né, de mais mulheres. Esse vídeo deixa isso bem evidente. E além dessas cobranças externas, esse fato de ainda terem poucas mulheres na liderança, isso acentua ainda mais essa síndrome do impostor, porque quando a mulher chega lá, ela vê que ainda não tem o tanto de colegas na mesma posição, isso acentua ainda mais. E quais são os mecanismos de defesa dessa síndrome do impostor? Bom, primeiro é o excesso de trabalho, é um das síndromes, é um dos efeitos. Então, porque tem gente que fica paralisada, tem gente que não tem coragem, tem gente que tem coragem e vai. Mas para poder ir, ela estuda muito mais do que qualquer outra pessoa, ela começa a trabalhar muito, a ficar realmente sobrecarregada, vivendo em multitarefas,
para poder dar conta daquele serviço. Então, esse excesso de trabalho é um dos mecanismos de defesa, e muitas vezes a arrogância também é um mecanismo de defesa, porque quando a pessoa ela é arrogante com o outro, sobretudo diz muito sobre ela, né? A forma que a gente trata o outro diz muito sobre a gente. Então, a arrogância, muitas vezes, é um mecanismo de defesa também. Como a pessoa ela acha que ela vai ser julgada o tempo inteiro, ela vai lá e julga o outro o tempo inteiro. Como ela acha que os outros vão atacar ela, ela vai lá e ataca o outro o tempo inteiro. Além disso, né? Então, muitas vezes a gente vai com medo, mas vai. Ou então, a gente não vai. Que também é outro mecanismo de defesa da síndrome do impostor, é quando a mulher não vai. Ou quando o homem também, né? Então, ele fica paralisado, ele não dá o seu potencial máximo. Às vezes, ele sabia que se ele se esforçasse, a pessoa sabe que se ela se esforçar, ela pode atingir aquilo. Mas como ela tem medo, porque ela acha que ela é uma fraude, e a síndrome do impostor acontece quando a pessoa ela tem condições, ela tem uma boa oratória, ela tem um bom currículo, mas ela nunca se sente pronta. Então, para ela falar uma coisinha desse tamanho, ela quer estudar tudo antes de ter coragem de começar. E a gente começa um passinho atrás do outro, né? Não tem como a gente querer já começar lá na frente. Então, muitas vezes a pessoa fica paralisada e começa a procrastinar. Sempre jogar para frente os sonhos, jogar para frente os desejos, porque ela acha que ela não vai dar conta, porque ela acha que as pessoas vão julgar ela o tempo inteiro. E assim, né, ela vai ficando no mesmo lugar. Essa frase que eu falei no início, né, Os Pensamentos Secretos de Mulheres de Sucesso, isso é um livro da psicóloga Valerie Young. Tem uma frase dela aqui também: se você acredita que todos ao seu redor são inerentemente mais inteligentes ou capazes, então uma maneira de evitar ser descoberto é contar com um esforço extraordinário para encobrir a sua suposta inaptidão. Suposta, né? Ou então, né, quanto menos razões as pessoas têm para julgar seu desempenho, melhor a chance de ser julgado. Parte de você entender que empreender esforços para atingir um objetivo também o torna vulnerável. Afinal, e se você dedicar todo esse tempo e energia para construir um negócio e de repente falhar? Não é muito menos doloroso não tentar do que expor-se ao julgamento dos outros e deixar a desejar? Pode passar o slide. E até como a Lana falou, a Brené Brown tem um documentário excelente, recomendo muito, é A Coragem de Ser Imperfeito, que é a coragem da gente reconhecer essas vulnerabilidades que todas nós temos. A gente, né, tem muitas vulnerabilidades, então é a coragem de reconhecer essas vulnerabilidades e realmente colocar a cara a tapa ali, né? Você colocar se permitir ser vulnerável. É uma coragem muito grande a gente se permitir ser vulnerável. E, bom, quais são as consequências dessa síndrome do impostor ou da impostora? Ansiedade. Então, a síndrome do impostor, ela gera muita ansiedade, porque a pessoa que sofre com essa síndrome, ela começa a ficar conjecturando na cabeça dela uma série de cenários. Porque não vai dar certo. Porque vão me julgar. Porque eu não vou ser boa o suficiente. São discursos que são muito repetidos por quem tem essa síndrome. Então, gera uma ansiedade muito grande, gera um estresse muito grande quando a pessoa fica se sobrecarregando, trabalhando até mais tarde. Situação, né, que nessa pandemia, sobretudo, tem sido muito relatada, porque o acúmulo de tarefas já está acontecendo pela situação que a gente está vivendo. Mas se não bastasse isso, quando a gente acha que a gente não é boa o suficiente, a gente quer fazer sempre mais. E isso afeta a nossa saúde mental. Isso afeta a nossa saúde física e mental, né? Até o ponto da gente chegar no esgotamento, que é o burnout ali, que é o ápice do estresse. Então, num nível muito severo, contribui muito para o estresse, a sobrecarga, né? A multitarefas. E o que não ajuda quando a gente está com essa síndrome do impostor? Não ajuda a esconder o sentimento, fugir. Então, é quando a gente finge que não tem nada acontecendo. A gente fala, não, eu não me inscrevi, igual a Lana falou do evento, não me inscrevi porque eu estava muito ocupada. Mas será que era mesmo, né? É interessante a gente se questionar. Por que a gente está fugindo de sonhos que às vezes a gente tem? Porque se a gente não tiver, tá tudo bem. Mas e quando a gente tem e não tem coragem de assumir?
Então, a gente fugir realmente não ajuda. E o que ajuda? Eu acho que muito importante é a gente ter uma rede de apoio, a gente contar com pessoas amigas, parceiras e pessoas que nos incentivam. Então, a gente escolher quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Tem algumas frases que falam, né, que nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Então, se a gente está ali já meio sem confiar muito na gente, aí cola numa pessoa que também não confia nela, a gente, cai as duas juntas. Então, é a gente escolher pessoas que nos apoiam, pessoas que também, você vai falar, amiga, eu tô com medo, ela vai falar, você dá conta, você é boa, pessoas que acreditam nelas mesmas e assim acreditam em você também. Então, isso é muito importante, a gente escolher bem essas pessoas que nos cercam, e nisso entra muito forte, né? Esse ambiente, como tributos a elas, é um ambiente muito importante, um ambiente que estimula muito esse tipo de conexão saudável entre as mulheres. Então, isso é, sem dúvida, uma coisa que ajuda, e a gente perceber também quais são aquelas pessoas que estão sempre criticando a gente, sempre colocando a gente para baixo, porque tem feedback que é positivo. O que é um feedback positivo? Um feedback assertivo. Quando a pessoa fala, Júlia, nesse ponto, eu acho que você poderia ter feito dessa forma. Mas agora, uma pessoa que simplesmente sai te criticando, isso não é feedback. Isso é autocrítica. Isso é crítica que incentiva a nossa autocrítica. Então, a gente tem que escolher pessoas que deem feedbacks assertivos para a gente. Se não está legal, por quê? Como eu posso melhorar? Né? Tá aberta a receber esse tipo de feedback. Além disso, o que ajuda? Terapia, né? Sempre terapia realmente isso é um processo contínuo. Não é depois dessa palestra aqui que a gente vai deixar de ser autocrítica, é realmente um processo contínuo. Mas terapia, sem dúvida, é muito importante. Eu acho que cada vez mais, né, tem ficado mais comum as pessoas fazerem terapia. Antes as pessoas tinham vergonha de falar que faziam terapia. Eu tenho o maior orgulho de fazer terapia, eu faço terapia toda semana. Eu acho que para a gente poder trabalhar com outra, a gente tem que trabalhar com a gente primeiro. Então, fazer terapia assim, é maravilhoso. Então, quem tem condição de fazer terapia ajuda muito nisso. Além disso, o que ajuda? Reconhecer as pequenas conquistas diárias e se parabenizar. Porque, às vezes, a gente fica achando, a gente coloca lá uma meta de 100%. E, às vezes, a gente tem umas metas extremamente exigentes, né? A gente quer, em uma semana, escrever 10 artigos e fazer isso. A gente põe umas metas de 100%. Aí a gente vai lá e não alcança esse 100%, mas a gente alcança 60%. Ao invés de nos parabenizar por esse 60%, a gente fica lá sendo autocrítica porque a gente não conseguiu o 40% que a gente também tinha se proposto. Então, celebrar as pequenas conquistas é essencial para a gente poder ir vencendo aos pouquinhos a síndrome da impostora. Conseguiu isso hoje? Se parabeniza. E não precisa ficar esperando o parabéns vir de fora, não, porque senão a gente fica muito carente. Sempre esperando que o reconhecimento venha de fora. Mas nós mesmas podemos nos dar esse reconhecimento diariamente. É dizer para a gente mesmo, diariamente, sobre as pequenas coisas que a gente conquistou e sobre como isso é incrível também. Então, isso é uma coisa que ajuda. Além disso, a gente escrever e ler diariamente algumas afirmações e qualidades que nós temos. Então, nós podemos pegar, porque é muito fácil a gente ver as coisas, os pontos fracos que a gente tem, né? Os pontos fracos, a gente sabe na hora que a gente tem e fica ali se falando sobre eles. Mas a gente tem que se lembrar de falar dos nossos pontos fortes. Então, a gente pode escrever a gente mesmo uma lista de quais são os nossos pontos fortes. Talvez agora a gente só reconheça 5, amanhã a gente consiga reconhecer 10, e assim a gente vai tendo esse olhar cada vez mais gentil para a gente mesmo. A gente pode experimentar também, pedir para pessoas muito próximas nossas, para indicarem algumas qualidades que elas reconhecem na gente, e assim a gente lê essas qualidades diariamente. Você para ali 5 minutinhos do seu dia, você pode ler na frente do espelho e falar em voz alta para você começar a internalizar essas coisas boas sobre você também. Além disso, o Mindfulness ajuda muito na síndrome da impostora. O Mindfulness é sobre a gente estar atento ao que é. Então, o Mindfulness é um conjunto de práticas que nos ajudam a estar cada vez mais presente, reduzindo a tendência que a gente tem de ser muito ansioso, ou então muito estressado, ou pensando muito no futuro, ou se remoendo muito pelo passado. Então, quando a gente está atento ao que é, a gente
sofre cada vez menos com essa síndrome da impostora, porque a gente percebe que uma falha é uma falha. Uma falha não é uma vida ruim. Então, você ter errado um ponto não quer dizer que você é uma profissional ruim. Quer dizer que você é uma pessoa que falhou um dia em uma coisa específica. E outra coisa que ajuda muito na síndrome da impostora, e é disso que eu vou falar agora, é a autocompaixão. Então, pode passar para o próximo slide, já com o vídeo da autocompaixão e da crítica severa. Pode pausar ele. You should do better. You're lazy and stupid. You really can't do anything right, can you? You're a total loser. You're not even a good person. And you're so boring. Remember the time when Joy couldn't find her cell phone? You knew where it was, you filthy thief. Nobody likes you. Your friends don't even want to hang out with you. Joy only feels sorry for you. You're fat and ugly and disgusting. Look at yourself. You're not like everyone else. You're rotten. You never do anything right. You must try harder, otherwise you're a nobody. Worthless! 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 Hello? Hello? Hey, I can tell you're struggling and that you're disappointed with yourself, but I'm here to help you. You're not alone. No wonder you're feeling bad with him hanging over you. The critical part of ourselves can be so unkind when things go wrong. Don't listen to her. You know you're just weak. Don't talk to my friend like that. It's so painful to be sad. Yeah. What he says makes me feel small. And so alone. Then tell him. You make me feel lonely and ashamed of who I am. It hurts too much. He can't stand the light. I think it helps if we can see him. Leave me alone. Stop tormenting me. Hey, I'm angry at you for always putting me down. Yes. And what do you need to feel better? I need you to stop bullying me like this. I need you to support me. I didn't mean it like that. I was only trying to protect you, to make sure you don't make a fool out of yourself. I didn't mean to torment or hurt you. I'm just trying to keep you on your toes so you don't fail. But it's not helpful. I need for you to tell me when I actually do something bad, or really need to pull myself together. Not to criticize everything all the time. Look, I understand that you get very anxious and worried when Alfred makes mistakes. We can help you too, so you don't have to be so mean. Are you coming or what? Sorry.
Bom, esse vídeo ele fala, né, sobre os 3 pilares da autocompaixão. Mas antes da gente entrar nesses 3 pilares, eu vou ler um poema para vocês, que se chama A Jornada, de Mary Oliver. Um dia, você finalmente descobriu o que tinha que fazer. E então começou. Mesmo que as vozes ao seu redor continuassem gritando seus maus conselhos. Mesmo que a casa inteira começasse a tremer. E você sentisse aquele velho puxão nos seus calcanhares. Corrija minha vida, gritava cada voz. Mas você não parou. Você sabia o que tinha que fazer. Mesmo que o vento se estreitasse com seus dedos firmes, com todas as suas forças. Mesmo que a melancolia fosse terrível. Já era tarde o suficiente, a noite deserta, a estrada cheia de galhos e pedras caídas. Mas pouco a pouco, ao deixar aquelas vozes para trás, as estrelas começaram a brilhar, por entre as camadas de nuvens. E então, havia uma nova voz, a qual você lentamente reconheceu como sua, e que fez companhia para você, enquanto você avançava cada vez mais profundo dentro do universo, reservando para você fazer a única coisa que você poderia fazer, reservando para você salvar a única vida que você poderia salvar. Bom, então, eu falo a jornada, eu gosto sempre de começar com esse poema quando eu falo de autocompaixão, porque é realmente uma jornada. É algo que a gente tem que fazer diariamente por nós mesmas, e algo que só nós podemos fazer sobre nós, né? Autocompaixão. É interessante a gente perceber, então, como é o nosso diálogo interno, como a gente se trata. Porque o tempo inteiro, a gente, muito além do que a gente fala com as pessoas, a gente está conversando. A gente tem de 40 mil a 80 mil pensamentos por dia. Isso não para, é quase um pensamento por segundo, inclusive. O que a gente está pensando o tempo inteiro? Qual que é o nosso diálogo interno com a gente mesmo? Como a gente se trata? A autocompaixão é sobre a gente se tratar com a mesma gentileza, com o mesmo amor, com a mesma amorosidade que a gente trataria uma pessoa que a gente ama muito. Então, que a gente trata, às vezes, alguém da nossa família, uma amiga muito querida, um companheiro, companheira. A autocompaixão é sobre a forma que a gente trata, é uma forma amorosa que a gente trata a gente mesmo, porque ninguém é tão duro com a gente quanto a gente mesmo. Se alguém comete um erro e te pede desculpas, o que você fala? Acontece, tá tudo bem, a gente erra mesmo, né? Mas se é a gente errando, nossa senhora, que burra, de novo, você fez isso, eu não acredito. Então, qual que é o diálogo que a gente está mantendo com a gente mesmo? Porque para a gente já não é fácil, né? As mulheres já têm todas essas barreiras externas que as meninas falaram muito bem aqui no início. Né? A gente já enfrenta esses desafios, assim, tremendos, esses desafios que são objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, é uma pauta não só das mulheres, como uma pauta dos homens. Então, a gente já tem essa pauta necessária e urgente externa. Mas e dentro da gente? O que a gente pode fazer para mudar isso dentro da gente? Então, a gente realmente nos tratar como se a gente fosse nossas amigas, como se a gente fosse nossas parceiras, nossas melhores amigas, porque é uma escolha consciente. Então, a gente conscientemente, a gente escolhe se a gente vai ser nossa maior inimiga ou se a gente vai ser nossa maior amiga. Então, e por que, né, que a gente se maltrata? Por que isso acontece? É uma coisa que, né, é uma jornada, porque não é uma coisa que vem de hoje. Às vezes, vem do papel dos pais. Então, é uma coisa que começou lá na sua família, a cultura, a sociedade, isso tudo reforça muito isso. E pode passar o próximo slide. Então, os pilares da autocompaixão são, primeiro, a gente reconhecer. Então, primeiro, a gente ter a visão clara do sofrimento. Esse videozinho que eu passei, ele retrata muito bem isso. Porque até quando a gente não
quando a gente não reconhece, fica aquele monstro lá aterrorizando a gente, o monstro da autocrítica. Então, ele fica lá aterrorizando a gente, atrapalhando o nosso sono, fazendo a gente trabalhar o dia inteiro, então fazendo a gente não ter coragem de se expor sequer minimamente, e assim não alcançar, né, passos cada vez maiores na nossa vida pessoal e profissional. Então, primeiro de tudo é reconhecer, é acolher as nossas dores, acolher os nossos desafios. Segundo ponto, então, uma vez que a gente acolheu, a gente acende a luz. Porque muitas vezes a gente fica ali brigando com a sombra e a gente gasta uma energia gigante. E quando eu falo em aceitação, no Mindfulness eu falo muito sobre aceitação, a aceitação ela não é passiva. Quando a gente aceita, não é assim, é assim mesmo, eu sou autocrítica e pronto, acabou. Não, a gente aceita, a aceitação é uma liberação do sofrimento. A partir do momento que a gente aceita a situação tal como ela é, a gente cria condições para modificar. Então, primeiro aceitar, e segundo ponto, reconhecer a humanidade compartilhada. O que é a humanidade compartilhada? É a gente reconhecer que a gente é parte do todo. A gente perceber, porque quando a gente está sendo autocrítica, quando a gente está sendo muito dura com a gente mesmo, é porque a gente acha que só a gente erra. Por isso, um espaço como esse de mulheres é tão importante. Porque não é só a gente que erra, a gente não está sozinha nisso. Então, quando a gente vai se sentindo como parte da humanidade compartilhada, a gente vai saindo dessa sensação de separação, dessa sensação de isolamento, porque às vezes a gente precisa, sim, de ficar um pouquinho sozinho quando a gente erra ali, para a gente poder se acolher, às vezes curtir uma tristeza ali que é natural, que a gente não pode ficar alimentando isso, achando, né, que nós somos as únicas que passamos por isso. Então, quando a gente se sente como parte da humanidade compartilhada e quando a gente se expõe, por que a vulnerabilidade? A gente dá espaço para que as pessoas se exponham também. E aí a gente percebe que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo enfrentando desafios diariamente. Então, a humanidade compartilhada, né? Ela ajuda nessa necessidade de pertencer, saber que a gente pode pertencer com as nossas vulnerabilidades, com os nossos erros, que a gente não tem que ser perfeito para pertencer a um grupo. A ilusão da perfeição, né? A gente achar que a gente é perfeito. E nesses tempos de rede social, isso é cada vez mais acentuado. Essa comparação que a gente vê muito na mídia, porque as pessoas mostram sempre o lado bom. Então, a gente mostra sempre o lado bom, quais são as nossas conquistas, porque, de fato, né, a gente quer compartilhar o que é bom, mas o que é ruim? Então, o que é ruim muitas vezes não é compartilhado, mas existe. Então, a humanidade compartilhada é sobre a gente acolher, perceber essa condição imperfeita de todas nós e, em terceiro lugar, a gente trabalhar a autogentileza. Terceiro, mas não menos importante, pelo contrário, a autogentileza é essencial para a autocompaixão. E o que é essa autogentileza? É a gente ter conscientemente palavras gentis com a gente mesmo, é a gente ter atos gentis com a gente mesmo, a gente ter escolhas gentis com a gente mesmo, parar com o autojulgamento e perceber como a gente pode se ajudar, ao invés de ficar se maltratando. Então, quando eu falo em escolhas gentis, são as escolhas diárias que a gente faz. Os conteúdos que a gente consome, as pessoas que a gente convive, os livros que a gente lê, porque a nossa alimentação vai muito além do alimento, né? A alimentação é tudo que a gente consome o tempo inteiro. Então, a gente escolher coisas que realmente vão fazer bem para a gente. Além disso, algumas dicas práticas. Agora eu vou fazer com vocês uma prática guiada de autocompaixão e mindfulness, agora nos últimos 5 minutinhos. E além dessa prática, uma coisa que a gente pode fazer, que é simples, que é fácil, que no primeiro minuto pode parecer estranho, mas é a gente se acolher, a gente se abraçar. Quando a gente se abraça, a gente mesmo se abraça, a nossa pele é o órgão mais sensível que a gente tem, e o contato físico, ele libera a ocitocina e propulsiona uma sensação de segurança, vai acalmando as nossas emoções angustiantes, diminuindo o nosso estresse cardiovascular, e essa liberação de ocitocina no autoabraço, ela é indiferente de ser a gente se abraçando ou outra pessoa nos abraçando.
Então, é algo que a gente pode fazer por nós mesmos, dizer palavras de gentileza, trabalhar o toque afetuoso, a gente se abraçar, a gente se dá o acolhimento, que muitas vezes a gente fica procurando lá fora, a gente se dá esse acolhimento, para dessa forma a gente conseguir ir cada vez mais seguras, né, para o ambiente externo também. Pode passar o slide. Essa frase é da Kristina Neff. Recomendo muito que vocês pesquisem depois, para quem quiser mais se aprofundar sobre autocompaixão. A Kristina Neff, ela é especializada em autocompaixão. Tem muitos TEDs dela maravilhosos, assim, ela trabalha esse tema de uma forma muito profunda. Essa frase dela é uma frase que eu gosto muito. Sua vida continuará a ter falhas e imperfeições, mas a autocompaixão estará sempre lá, esperando por você, como um porto seguro, nos bons e nos maus momentos, se você está no topo ou no fundo do poço. A autocompaixão vai ajudá-la a se encaminhar para um lugar melhor. Ela assume o trabalho de mudar os hábitos enraizados da autocrítica. No final das contas, você só precisa relaxar, permitir que a vida seja como ela é e abrir o seu coração para si mesma. Kristina Neff. Bom, então vocês topam fazer uma prática de mindfulness e autocompaixão? Porque muito mais do que a gente ficar falando é a gente praticar e internalizar, né, todos esses conceitos. Então vamos lá, a gente vai fazer uma prática breve de 5 minutinhos. Convido vocês a se assentarem numa posição confortável. E fechando os olhos suavemente. Sempre que nós fechamos os olhos para o mundo externo, nós abrimos os olhos para dentro de nós. Fazer 3 respirações bem profundas, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Tomando consciência do momento presente, do que está acontecendo no aqui e agora, sentindo o contato dos seus pés com o chão, sentindo o contato do quadril com a cadeira, sentindo a sua coluna bem alinhada. Então, procure trazer à sua mente, nesse momento, uma situação que vem te causando desconforto, uma situação na qual você é muito autocrítica. Escolha apenas uma e se permita perceber o que acontece com a sua mente e com o seu corpo quando você traz essa situação. Percebendo como essa situação reverbera na sua mente e no seu corpo. Talvez seja uma agitação mental, um aperto no peito. Apenas perceba como é para você quando você pensa nisso. Então, após acolher, procure se perceber como parte da humanidade compartilhada, percebendo quantas pessoas podem estar vivendo situações muito parecidas ou iguais, ou até piores
do que a sua nesse momento. Percebendo que eu posso não estar bem, você pode não estar bem, mas que está tudo bem não estarmos bem o tempo inteiro. Somos apenas humanas, com os nossos desafios, as nossas imperfeições, mas buscando ser cada vez melhores. Talvez percebendo quantas pessoas à sua volta que compartilham dessa dor e desse mesmo desafio. Percebendo que você não está só. E em um terceiro momento, vamos então acolher esse sentimento, dizendo palavras de gentileza a nós mesmos. Que eu possa ser mais gentil comigo mesma, que eu possa ser mais amorosa, que eu não seja tão dura, que eu possa atender às minhas necessidades, ou qualquer outra frase que ressoe e faça sentido nesse momento, que te ajude a ter o acolhimento necessário. Talvez você sinta dificuldade de encontrar as melhores palavras para você. Se isso acontecer, eu te convido a imaginar na sua frente uma pessoa bem querida e imaginar que essa pessoa está te contando que está enfrentando uma situação muito parecida com a sua. O que você diria para essa pessoa? De coração para coração. O que você diria para confortar essa pessoa? Então eu te convido agora a dizer essas mesmas palavras de gentileza para você, nesse momento. E vamos então voltando para o contato do nosso quadril com a cadeira, sentindo o contato dos pés com o chão. Finalizando com mais uma respiração bem profunda, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Então, podemos abrir os olhos gentilmente. E, bom, esse é um pouquinho que eu queria trazer para vocês hoje sobre autocompaixão. Pode passar o slide, finalizando já a minha apresentação de hoje. E, bom, se eu pudesse resumir em algumas palavras o que a gente conversou aqui hoje, é autogentileza, um processo diário, um processo contínuo. A gente fez essa prática agora, mas vocês podem fazer essa prática de outras formas também, talvez escrevendo frases para você mesmo, escrevendo cartas para você mesmo, da forma que você se sentir mais confortável e fazendo, né, cada dia um pouquinho, para ir aos pouquinhos saindo realmente dessa autocrítica, indo para um caminho de mais autocompaixão. E aqui ficam os meus contatos, para quem quiser saber mais sobre Mindfulness, autocompaixão. Agradeço muito pelo convite, pela presença de vocês aqui. E agora convido a Lana e a Herta para darem prosseguimento. Júlia, muito obrigada aí por você ter aceitado o convite, para ter conversado com a gente. Foi muito importante, porque a gente tem ouvido muitas reclamações das colegas, elas não se sentem capazes, a síndrome da impostora ainda impera um pouquinho. E foi muito bacana essa prática,
foi muito interessante. Acho que a gente precisa... Eu estou até mais calma aqui. A gente precisa repensar as palavras que a gente usa para falar com nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente usa palavras muito duras para falar com a gente. A gente tem que começar a olhar e, nesse diálogo interno, começar a usar essas palavras mais suaves, como se a gente estivesse falando com uma amiga, com outra pessoa, com as outras pessoas. É muito importante. E a gente começar a abraçar a humanidade nesse sentido de... Quando a gente começa a ser mais gentil com a gente, acho que a gente começa até a ser mais gentil com os outros. Fica tudo mais leve, mais doce, mais sereno, porque a gente não... A gente entende que a gente é vulnerável, a gente compreende essa vulnerabilidade e também a gente compreende a vulnerabilidade do outro. A gente compreende que a outra pessoa tem que ser ouvida e atendida na sua maneira de ser. A gente consegue ser um pouco mais assim, né? Acho que é muito importante. E obrigada. E chegaram algumas perguntas aqui, eu vou até falar rapidinho. A Clara, né, mandou um vídeo elogiando, mandou um comentário elogiando o vídeo da Lana, dizendo que foi arrepiante. E que, né, ficou assim, com esse chamado. A Tatiana falou também, perguntou para a gente qual a referência em relação aos estudos apresentados. Onde encontro mais sobre esses conceitos? Eles têm vários artigos, são pesquisas diferentes, tem vários livros que a gente pode ir mostrando aos poucos depois. Tem um livro muito bom, que é da Valesca, a Cris já conhece aqui, que fala sobre o conceito histórico. Ela fala também, essa questão, engraçada, essa questão do gaslight, né? Ela fala sobre como antes as doenças das mulheres, quando uma mulher tinha às vezes uma doença parecida com um homem, ela era considerada histérica. O termo, né? O tipo da doença, às vezes elas tinham os mesmos sintomas dos homens, mas a categoria era histérica. Então, assim, tem muita coisa bacana. Também tem esse livro aqui, ó, sobre sororidade, é muito bacana. Não sei se vocês conseguem ver direito. Ele tem vários termos interessantes da Nancy Fraser. Ela vai explicando um pouquinho sobre essa divisão de trabalho que a gente tem. Tem muita coisa, muitos artigos. A Lana tem várias referências de artigos também. Acho que tem muita coisa que a gente pode estudar sobre esse assunto. E também teve... Oi. A gente pode disponibilizar o material no grupo, né? Aproveitar para falar do grupo. Existe um grupo de WhatsApp que se chama Tributos a Elas, do qual já fazem parte algumas colegas, mas a gente sente falta de muitas outras. Por favor, quem quiser entrar no grupo. A gente tinha aqui um QR Code, né, Herta, que dava acesso. Mas, de toda forma, quem quiser, faça contato comigo, com a Herta, com a Cris. Manda e-mail. Manda e-mail. Existe o e-mail, Tributos a Elas, o e-mail institucional. A gente faz a inserção das pessoas no grupo. O grupo tem sido bastante válido. Nós temos trocado muitas informações importantes nesse grupo. Temos conhecido muito mais das nossas colegas. Afinal de contas, a Procuradoria ela é imensa. E muitas vezes a gente ouve falar da colega, não sabe ainda quem ela é. E, de repente, descobre que ela está nesse mesmo intento, nesse mesmo objetivo, não é, que nós estamos batalhando tanto para conseguir, que é a igualdade de tratamento. Então, existe o grupo de WhatsApp, existe o e-mail, tributosaelas@pgfn. Por favor, aquelas que quiserem, façam contato e a gente faz a troca dos artigos e das referências bibliográficas lá. E chegou outro comentário também, da Tatiana também, sobre os famosos episódios históricos em que os homens ficavam com os louros dos trabalhos das mulheres. Recordei-me do caso da Camille, a esposa do Rodin. Dizem que, supostamente, as obras teriam sido assinadas por ele. Parece que ela passou os últimos 30 anos no hospital psiquiátrico, né? Então, assim, ela não pôde, naquele momento, apesar de ela ser uma excelente artista, de fato, ela não pôde, foi bem lembrado aqui pela Tatiana, ela não pôde ter o reconhecimento que ela deveria ter naquele momento.
até porque naquele momento as mulheres não eram vistas com alguém que podia fazer artes, né? Assim, não eram respeitadas. E tem também um caso que eu lembrei, que é o do Mozart. O Mozart tinha uma irmã, e os dois faziam sucesso quando eram pequenos. Quase a Sandy Júnior, assim, né, de antigamente. Só que quando a irmã dele foi crescendo, ela foi afastada, né, do contexto assim, das apresentações, e ela teve que casar. Então, dizem que muitas das obras que foram externadas como autor teriam sido compostas por ela também. Então, ainda tem isso. Então, assim, se a gente for fazer essa retomada histórica, pode ser que a gente ache muita coisa por aí. Chegou mais alguma pergunta aí? Eu acho que também tem outra que o pessoal estava me fazendo, sobre essa questão quando a pessoa se compara, né? A autocrítica, às vezes, ela se espelha na crítica que a gente faz para os outros. Esse exercício, assim, da comparação. E a Júlia, eu vi uma vez uma live dela, ela falou uma daquela frase do Pedro, né, Júlia? Não sei se você lembra, assim, se você puder retomar aquela fala, achei muito bacana também. Quando o Pedro me fala sobre Paulo, sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. É bem isso. Quando a gente é muito dura, né, umas com as outras, é porque a gente, sobretudo, é dura com a gente. Então, a gente não aceita nenhum tipo de erro dentro da gente. Aí, se a outra erra, a gente também é extremamente dura, né? Então, é porque a autocompaixão, ela está muito ligada com a compaixão. A gente só tem como ter compaixão pelo outro quando a gente tem compaixão por nós mesmos. Então, muitas vezes a gente vê pessoas arrogantes, pessoas agressivas, e pode saber que essa pessoa está enfrentando um momento difícil também, isso diz muito mais sobre ela. Uma pessoa que é muito dura, né, que não aceita crítica, que está sempre julgando, que está sempre ali apontando o dedo. Inclusive, a gente apontar o dedo, quando a gente põe um dedo para o outro, são 4 para a gente, né? Então, sempre que a gente está apontando o dedo para alguém, julgando alguém, criticando alguém, a gente, na verdade, a gente está se julgando, né? Tem muito julgamento interno por trás disso. Herta, eu queria falar um pouquinho, queria agradecer também a Júlia, a gente tinha se conhecido virtualmente em um outro momento, e eu brinquei com ela, Júlia, a sua história é igual à minha. E a Júlia é uma pessoa que acalma mesmo, não é, a gente? Tem uma aptidão, não é? Uma facilidade realmente de nos fazer, nos conectar com aquilo que existe de melhor em nós mesmos. Isso é uma habilidade que colabora tanto com outras pessoas. Eu queria também fazer um comentário sobre o que disse a Clara Marcelli, querida Clara, com quem eu já trabalhei, tive a alegria de trabalhar. Clara, a Tayana também falou no grupo agora sobre o vídeo. Naquele momento, eu pedi licença à mesa para falar 5 minutos, porque eu achava que era realmente necessário dizer para as colegas, não é fácil você se expor, mas se você quiser se expor, saiba que outras pessoas te entendem, que outras pessoas compartilham com você das mesmas dúvidas, das mesmas dores. Então, quando essa questão da empatia que a Júlia falou, essa questão de nós olharmos para os outros e para nós mesmos com mais gentileza, era nesse sentido, não é? Que eu pensava em falar ali. É claro que eu fiquei emocionada, e como eu disse, eu estava com problemas pessoais naquele momento, problemas físicos pessoais, então foi com muita emoção. E às vezes a gente, na emoção, não é tão suave quanto a gente gostaria de ser. Eu sou muito, né, do contencioso, muito combativa, então foi um vídeo, as pessoas que estavam lá, me lembro muito de conversar com a Juliana Pita também, me lembro de homens falando comigo no dia, Lana, Ronaldo, até um colega falou, tenho 2 filhas, e parabéns, assim, pela vontade que você tem de fazer as mulheres se exporem, e é isso, ainda que a gente, como eu disse, a gente tem que respeitar muito quem não quer se expor, a gente tem que entender, mas podendo que nós sejamos motivações diárias para as pessoas, que a gente se abrace e que a gente, como disse a Júlia,
que quando uma mulher voa, não é? Ela traz outras consigo. A Júlia usou uma frase que eu achei sensacional no início da apresentação dela. Eu vou localizar aqui. Quando a mulher incentiva o voo de outras mulheres, ela está dando asas para ela mesma, né? Isso. E o outro também, Júlia, mulheres são como rios. Como as águas, crescem quando se encontram. Sensacional. Então, Clara, querida, um beijo. Tayana, obrigada lá pelo apoio no dia, não é? E Juliana Pita também estava lá. E outras colegas tantas do Rio de Janeiro que estavam lá comigo, a Tatis, enfim. Tanta gente que se identificou. É difícil a gente tocar num assunto, era difícil para mim falar sobre igualdade de tratamento dentro da Procuradoria, porque eu não encontrava eco. Às vezes falava e as pessoas diziam, não, mas aqui é tudo igual, a gente entra no concurso e está tudo... Não. E agora a gente percebe que não mesmo, que as dificuldades elas são diferentes para cada uma de nós e que nós podemos sim nos apoiar, nos tornar mais fortes, para que a gente ocupe mais espaços e tenha mais vozes. Ana, e a história do vídeo é interessante porque foi na volta do seu vídeo, na volta desse evento, assim, foi o nascedouro do tributo a elas, né? Porque quando você voltou do vídeo, foi falar comigo, Reta, você acredita que eu estava no evento e só tinha eu de mulher? Ih, Lana, nem me conta, porque isso aí vai dar babado aí. Eu fui contando também as coisas que eu já tinha visto e pronto, aí daí a gente não parou mais, né? Foi engraçado. E tem outra pergunta também da Tatiana. Essas reflexões me conduzem a pensar na competição que normalmente impera entre as mulheres. Teria isso criado e nos ensinado a fim de nos enfraquecer? A Lana sabe que a gente conversa sobre isso também, o poder da narrativa. Então, assim, quem é que, como diz o nosso amigo James, quem é que tem o poder da narrativa e quem é que teve o poder da narrativa ao longo de muitos anos, né? Quem é que escreveu as novelas? Hollywood até agora está nessa disputa como roteiristas, como diretoras, tem mais personagens femininas fortes. Então, assim, tem gente que recentemente abriram um estúdio só para fortalecer histórias de mulheres fortes, porque a gente passa a infância vendo filmes e nossas mães e todo mundo, nossa família, sempre ensinando aquilo. O estereótipo de gênero vai se mantendo, porque você aprende que mulher é assim e homem é assado. E aí todo mundo vai reverberando, né? Eu liguei para descobrir uma escola nova para minha filha e a resposta que eu tive foi: aqui tem aulas extras sim, mas tem aula de futebol e acho que ela não é para ela, né? Então, assim, nem fazer aula de futebol ela pode, porque não entra no esquema. Então, isso é só o começo. Quantas outras coisas a gente faz também assim? Então, como a Lana falou, serve para quem, né, Lana? A pergunta que a gente sempre faz é: a quem interessa que as mulheres não se unam? A quem interessa que as mulheres permaneçam duvidando de si mesmas? Eu recentemente escrevi um artigo, né, Herta, bem pesado, falando sobre o inconsciente coletivo masculino. E eu fazia essas perguntas. E é interessante que essa ideia arquétipa, né, do feminino, ela é construída, não é, pela cultura, pela sociedade patriarcal, ela tem um peso histórico do cristianismo e ela vem sendo repetida tantas e tantas vezes que ela toma um tom de normalidade que muitas de nós, quando se perguntam, se questionam, falam, mas todo mundo pensa assim, por que eu estou pensando no viés contrário? E por isso a importância da figura heróica feminina. Quando a gente tem uma figura heróica feminina, e quando eu falo figura heróica, eu não estou dizendo de alguém que é perfeito, estou falando de alguém que a gente olha e realmente pensa, essa mulher, ela luta, ela tenta fazer a sociedade ser diferente. Aquela frase que eu falei da Angela Davis: nós precisamos agir como se pudéssemos mudar radicalmente o mundo, e precisamos agir, fazer isso todos os dias. Então, isso que a Tati falou, sobre essa questão da competitividade, não é? Nós precisamos nos perguntar: quem interessa que as mulheres não se unam? Aqueles que querem manter essa desigualdade de tratamento. Quem, em regra, quer manter a desigualdade de tratamento? Em regra, homens e algumas mulheres.
temos, infelizmente, que trabalhar com esse assunto com homens e com mulheres. Precisamos falar sobre isso. A Herta tocou no assunto sobre o inconsciente. Às vezes, homens agem de forma inconsciente. E eu pergunto muitas coisas para o meu marido e às vezes ele responde e depois ele mesmo ele vê que ele está indo no contrafluxo, que ele, né, precisa repensar, precisa refletir sobre o que ele mesmo acabou de dizer. Mas quantas e quantos de nós rodam no automático? Quantas e quantos de nós acreditam que sim, mulheres são rivais? Nós temos aquela frase da nora com a sogra, não é? Temos a frase da mulher que chega e aí o grupo tem que se fechar para ela. Por quê? É interessante que a gente pare para pensar sobre isso. Muito interessante. E essa questão da narrativa, o poder da narrativa, eu me lembrei agora de uma discussão que teve no Congresso, na época que estava decidindo se as mulheres iam poder votar ou não, né? Lá em 1800 e pouco. E a discussão era, as mulheres não poderiam votar porque se elas forem votar, elas vão... Isso o pessoal defendendo lá ardentemente, os homens. Se elas forem votar, se elas forem entrar na política, a família brasileira vai ser prejudicada. Então, imagina o peso disso. E a gente ouve ainda um pouco disso nos dias atuais, né? Assim, se uma mulher fosse chefe e a família dela vai estar como se o peso da família fosse só a responsabilidade dela. Então, uma frase lá de 1880, mais ou menos, lá... continua. Então, a gente vê aí no dia a dia, a gente vê o tempo todo. Então, a gente tem que sempre repensar, retrabalhar, para que a gente também, como mulheres, não seja tão crítica conosco, com as outras. Repense tudo isso, repense a maneira de agir, o tom das palavras, tudo isso é muito importante. Queria agradecer mais uma vez aí a Júlia, que ela foi sensacional. A Cris, que abriu espaço para a gente. E ela fica só aqui na torcida. É muito engraçado, porque ela fica no bastidor e fica assim, ó, muito bem, isso mesmo. E o pessoal fica bombando aqui também no WhatsApp, mandando elogios. Um abraço aí para todo mundo. Reiterar o convite da Lana. Entre em contato com a gente no e-mail tributosaelas@pgfn.gov.br. Estejam aqui no dia 26 de junho, se eu não me engano, porque a Tatiane Piscitelli vai falar sobre tributação e gênero, é um ponto bem relevante. Ela faz um apanhado histórico muito bacana também, então venham, assistam com a gente. Agradecer aí as palavras finais à Júlia, dizer que as portas estão sempre abertas, volte aqui, quando quiser, e quando a gente estiver presencialmente, né, puder fazer uma reunião presencial, às vezes até bom, porque essa prática às vezes fica até mais densa, assim, mais forte, presencialmente. A Lana aí também, se quiser. E caminhando para os agradecimentos. Júlia, você quer fechar um pouquinho? Quer falar um pouquinho? É só agradecer mesmo pelo convite e desejar que a gente tenha uma noite mais compassiva, que a gente possa trabalhar cada vez mais essa autocompaixão. E contem comigo nesse processo. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelas palavras, gostei muito de todas, muito bom. Obrigada, Júlia. Foi, como eu disse, um momento de muita alegria mesmo para o Tributos a Elas e para o PGFN Conecta ter você aqui conosco. Eu queria agradecer a Cris, nossa incentivadora de todos os dias. Jaqueline, muito obrigada pela paciência conosco. Jaqueline está ali no fundo, na produção. Como a Herta disse, Júlia, fica o nosso convite para quando pudermos nos aglomerar novamente, termos você conosco. Vai ser um momento muito especial. Herta, será querida, um prazer. Que seja breve, que seja em breve esse nosso encontro. Herta, querida, obrigada. Eu acho que o convite para a participação do Tributos a Elas ficou aí como a lembrança, como nas suas últimas palavras. E eu quero agradecer a todas as colegas que fazem parte do Tributos a Elas. Nós temos uma comissão pequena, mas o Tributos a Elas é feito todos os dias por todas vocês que têm a intenção de transformar a PGFN numa instituição mais igualitária, numa instituição
da qual nós todos, mulheres e homens, nos orgulhemos mais, da qual nós todas e nós todos queiramos fazer parte, com mais paixão, com mais alegria, e que a gente, então, possa se orgulhar dessa instituição que a gente escolheu, dessa instituição que a gente defende, e que tenhamos uma instituição melhor a cada dia. Meu boa noite a todos que acompanharam, acho que a gente pode encerrar, não é? Que a nossa noite, então, seja mais tranquila, como disse a Júlia, é um ótimo desejo para essa noite, e que a gente possa se encontrar em breve. Tchau, tchau, gente. Boa noite.